Olá, pecuarista! Seja muito bem-vindo ao módulo sobre terminação intensiva a pasto, conhecida pela sigla TIP. Este é um dos sistemas mais revolucionários da pecuária brasileira moderna, e ao longo deste módulo, você vai entender por que a TIP está transformando fazendas de norte a sul do país. Prepare-se para descobrir como unir a eficiência do confinamento com os benefícios do pasto, criando um sistema híbrido que maximiza lucro, reduz custos e mantém o bem-estar animal. Vamos começar! Todo pecuarista enfrenta um desafio constante: como produzir mais arrobas por hectare, de forma mais rápida e lucrativa? A realidade da pecuária brasileira é marcada pela sazonalidade do pasto. Durante as águas, o capim cresce abundantemente, mas na seca, a produção despenca. Ao mesmo tempo, o confinamento tradicional surge como solução, mas traz consigo uma barreira gigantesca: o custo. Construir instalações, silos, comprar maquinário e estocar volumoso exige investimentos que podem ultrapassar 3 a 5 mil reais por cabeça. Além disso, o mercado pressiona por abates mais jovens e carcaças de qualidade superior. É nesse cenário complexo que a TIP se apresenta como uma resposta inteligente e viável. Mas afinal, o que é a terminação intensiva a pasto? A TIP é um sistema de engorda intensiva que combina dois elementos fundamentais: o verde e o amarelo. O verde representa o pasto, que funciona como fonte de fibra fisicamente efetiva, essencial para a saúde do rumen. O amarelo é o concentrado, a ração rica em energia e proteína que acelera o ganho de peso. Na TIP, o nível de suplementação varia entre 1,5% a 2% do peso corporal do animal. Isso significa que um boi de 400 quilos consome de 6 a 8 quilos de ração por dia. Aqui, o pasto não é a principal fonte de nutrientes, mas sim o componente fibroso que mantém o rumen funcionando corretamente. E os números comprovam o sucesso. Entre 2019 e 2023, a adoção da TIP cresceu impressionantes 306% no Brasil. Isso não é uma moda passageira, é uma revolução consolidada. Para entender onde a TIP se destaca, vamos comparar os três principais sistemas de produção. No sistema extensivo a pasto, o investimento é baixo, mas o ganho médio diário fica entre 400 e 600 gramas, com baixa produtividade por área. No confinamento total, o investimento é altíssimo, o ganho médio diário pode chegar a 1,5 kg, mas os custos operacionais são elevados e o bem-estar animal é comprometido. A TIP ocupa o meio-termo perfeito: investimento moderado, ganho médio diário entre 1 e 1,3 kg, custo por arroba competitivo e alto bem-estar animal, já que o gado permanece no pasto. É o equilíbrio ideal entre eficiência e sustentabilidade. Um dos maiores segredos da TIP está no rendimento de carcaça. Você pode estar se perguntando: se o ganho de peso vivo na TIP é menor que no confinamento, por que ela é tão eficiente? A resposta está no rendimento do ganho. Pesquisas científicas demonstram que, embora o ganho de peso vivo possa ser ligeiramente inferior, o rendimento de carcaça na TIP é superior. Por quê? Porque os animais em TIP possuem vísceras menores e menos conteúdo no trato gastrointestinal, devido ao baixo consumo de fibra e à alta taxa de passagem da dieta. Isso significa que mais do ganho de peso é convertido diretamente em carne. O rendimento do ganho na TIP pode chegar a 60% a 65%, enquanto no confinamento fica entre 55% e 60%. E aqui está a lição de ouro: o produtor vende carcaça, não peso vivo. O que importa é o que vai para o gancho do frigorífico. Quando falamos de produtividade por área, a TIP mostra todo o seu potencial. Enquanto um sistema extensivo produz de 4 a 8 arrobas por hectare por ano, uma TIP bem manejada pode entregar de 30 a 90 arrobas por hectare por ano. Isso representa um salto de produtividade de até 10 vezes. A lucratividade também impressiona. É possível alcançar de R$ 1.000 a R$ 2.500 de lucro por hectare por ano. Além disso, o giro de capital é mais rápido, com animais prontos para abate entre 24 e 30 meses de idade. Isso significa mais ciclos de produção, mais fluxo de caixa e maior rentabilidade para a fazenda. Agora vamos aos 5 passos fundamentais para o sucesso da TIP. O primeiro passo é acertar o nível de suplementação. A dose certa está entre 1,5% e 2% do peso corporal. Abaixo de 1,5%, você não caracteriza TIP, é apenas um semi-confinamento. Acima de 2%, você aumenta o risco de acidose ruminal e desperdiça dinheiro, porque o animal não consegue converter toda essa energia em ganho de peso. O objetivo dessa suplementação é garantir energia suficiente para a deposição de gordura intramuscular e subcutânea, que são essenciais para o acabamento de carcaça. Lembre-se,
Um boi de 400 quilos deve consumir de 6 a 8 quilos de ração por dia. Esse é o ponto de equilíbrio. O segundo passo é garantir disponibilidade de pasto. Mesmo que o pasto não seja a principal fonte de nutrientes na TIP, ele é absolutamente essencial como fonte de fibra fisicamente efetiva. Sem fibra, o rumen não funciona corretamente e o animal desenvolve problemas metabólicos graves, como acidose e laminite. A massa forrageira mínima na entrada do piquete deve ser de 1.000 kg de matéria seca por animal. Para alcançar isso, é recomendado o diferimento do pasto por 40 a 60 dias, com adubação nitrogenada para garantir qualidade. As alturas de entrada ideais são, para marandu, de 30 a 40 centímetros, para mombaça, de 90 a 100 centímetros. Respeitar essas alturas é respeitar a fisiologia da planta e a saúde do animal. O terceiro passo, e um dos mais críticos, é a adaptação gradual. A transição de uma dieta baseada em pasto para uma dieta com alto teor de concentrado não pode ser feita de uma hora para outra. O protocolo em escada é a melhor estratégia. Nos primeiros 3 dias, ofereça 0,5% do peso corporal. Do quarto ao sétimo dia, aumente para 1%. Do oitavo ao 11º dia, vá para 1,5%. E do 12º ao 15º dia, atinja a meta de 2%. Durante todo esse período, monitore o score fecal diariamente. Fezes muito líquidas indicam excesso de concentrado ou desequilíbrio ruminal. O que o animal comia antes é que vai ditar como será essa adaptação. Um boi que vinha apenas de sal mineral precisa de mais tempo, até 15 dias, para que o rumen se acostume sem sofrer danos. O quarto passo é o dimensionamento correto da estrutura. Muitos produtores subestimam a importância do espaço de coxo, e isso gera competição, estresse e refugos no lote. O espaçamento linear ideal é de 25 a 40 centímetros por animal. Piquetes de 15 a 20 hectares são recomendados, com lotes de 80 a 120 animais. A homogeneidade do lote é fundamental. Animais muito diferentes em peso e condição corporal competem de forma desigual e os menores ficam para trás. Os bebedouros devem ter alta vazão e estar localizados a cerca de 100 metros dos coxos, para evitar a formação de barro e contaminação da água com resíduos de ração. A lotação típica varia de 4 a 6 animais por hectare em pasto diferido. O quinto e último passo é manter o foco na carcaça. Não se deixe enganar pelo peso vivo. O que realmente importa é o ganho em arrobas de carcaça. Realize pesagens a cada 28 dias e calcule o ganho médio diário de carcaça, não apenas de peso vivo. A meta é de 700 a 900 gramas de carcaça por dia. Utilize ultrassonografia para avaliar o acabamento de gordura subcutânea. O mínimo aceitável para a maioria dos frigoríficos é 3 milímetros de espessura de gordura. Animais com bom acabamento recebem bonificações no preço, e isso faz toda a diferença na rentabilidade final. Lembre-se, você vende carcaça, e é por ela que você deve avaliar o sucesso do sistema. Uma tecnologia que tem revolucionado a TIP é o uso de sais de cálcio de ácidos graxos, conhecidos comercialmente como gordura protegida. Esses aditivos aumentam a densidade energética da dieta sem elevar o volume de ração. Com isso, você melhora a eficiência alimentar em até 15% e a conversão biológica em até 16%. Além dos benefícios zootécnicos, há ganhos operacionais. A logística é otimizada, com redução de até 14% nas horas de trator e no consumo de combustível. Esses aditivos permitem adensar a dieta, tornando o sistema mais eficiente e lucrativo. Para maximizar os resultados da TIP, é fundamental integrar o sistema com os princípios do pastejo rotacionado. A lei do repouso determina que o pasto deve ter tempo suficiente para se recuperar antes de ser pastejado novamente. Para marandu, o período de descanso ideal é de 30 a 40 dias. Para mombaça, de 25 a 35 dias. A lei da ocupação estabelece que o período em que os animais ficam no piquete deve ser curto, de 1 a 3 dias no máximo, para evitar que pastem a rebrota da mesma planta. As alturas de saída devem ser respeitadas, 20 a 25 centímetros para marandu e 50 a 60 centímetros para mombaça. A adubação de manutenção com 100 a 150 kg de nitrogênio por hectare por ano garante a produtividade do sistema. Para planejar uma TIP de sucesso, você precisa dominar 2 cálculos essenciais. O primeiro é a capacidade de suporte, que indica quantas unidades animais sua pastagem pode sustentar por hectare. A fórmula é capacidade de suporte igual à produção de matéria seca multiplicada pela eficiência de utilização, dividido pelo consumo anual por unidade animal. Por exemplo, se seu pasto produz 12.000 kg de matéria seca por hectare por ano,
com eficiência de 60%, e o consumo anual por unidade animal é de 5.400 kg. A capacidade de suporte será de 1,33 unidades animais por hectare. O segundo cálculo é o número de piquetes. Divida o período de descanso pelo período de ocupação e some 1. Por exemplo, se o período de descanso é de 30 dias e o de ocupação é de 1 dia, você precisará de 31 piquetes. Esses cálculos são a base do planejamento técnico. A composição da ração na TIP é um fator determinante para o sucesso. A dieta de alta densidade deve conter de 60% a 70% de milho ou sorgo, que são as fontes de energia. O farelo de soja entra com 15% a 20%, fornecendo a proteína necessária. O núcleo mineral e os aditivos representam de 2% a 3% da dieta. A gordura protegida, quando utilizada, fica entre 13% e 5%. A proteína bruta da dieta total deve estar entre 12% e 14%, e os nutrientes digestíveis totais entre 70% e 75%. Essa composição garante energia suficiente para o ganho de peso acelerado e acabamento de carcaça, sem comprometer a saúde ruminal. O monitoramento do score fecal é a ferramenta mais prática e eficiente para diagnosticar a saúde ruminal e ajustar a dieta na TIP. As fezes falam, e você precisa aprender a ler os sinais. O score 1, com fezes líquidas, indica acidose ou excesso de concentrado. É um alerta vermelho. O score 2, com fezes pastosas, é o ideal para TIP. Significa que o rumen está funcionando corretamente e a dieta está equilibrada. O score 3, com fezes firmes e anéis visíveis, é normal para animais a pasto. O score 4, com fezes duras e ressecadas, indica falta de água ou de fibra. Monitore diariamente, especialmente durante o período de adaptação, e ajuste a dieta conforme necessário. Esse cuidado simples pode evitar perdas significativas. Como todo sistema intensivo, a TIP tem seus riscos, e você precisa estar preparado para identificá-los e corrigi-los rapidamente. O primeiro problema é a acidose e a laminite, causadas por adaptação rápida demais ou falta de fibra no pasto. A solução é revisar o protocolo de adaptação e garantir a oferta de forragem. O segundo problema são os refugos, animais que ficam para trás no lote. Isso geralmente acontece por falta de espaço de coxo. Aumente o espaçamento linear por animal. O terceiro problema são fezes muito líquidas, que indicam desequilíbrio ruminal. Ajuste os ionóforos e adicione bicarbonato de sódio à dieta. E atenção, o erro mais grave é achar que o concentrado pode compensar um pasto degradado. Não pode. O pasto é a base, e sem ele, o sistema não funciona. A TIP exige gestão profissional e acompanhamento técnico constante. A TIP não é apenas um sistema produtivo, é também uma prática sustentável e responsável. Animais terminados mais jovens emitem menos metano ao longo da vida, reduzindo o impacto ambiental. A ciclagem de nutrientes é favorecida, já que as fezes e a urina são depositadas diretamente no pasto, enriquecendo o solo. Pastagens bem manejadas sequestram carbono da atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. E o bem-estar animal é superior ao confinamento. Os animais têm liberdade de movimento, comportamento natural e menor estresse. A TIP mostra que é possível produzir mais e melhor, respeitando o meio ambiente e o bem-estar dos animais. Agora vamos falar de números, porque no final das contas, a fazenda precisa dar lucro. O custo médio da TIP varia de R$ 1.500 a R$ 2.000 por cabeça, dependendo da região e do manejo. A margem líquida fica entre R$ 300 e R$ 600 por cabeça, o que representa um retorno sobre investimento de 15% a 25% ao ano. O tempo para recuperar o investimento é de 2 a 3 ciclos de terminação. Quando comparado ao confinamento total, a TIP apresenta um custo de 30% a 40% menor, mantendo níveis de produtividade competitivos. A conta fecha, e fecha bem. A TIP é uma estratégia inteligente para quem quer intensificar a produção sem comprometer a rentabilidade. Chegamos ao final deste módulo, e a mensagem é clara. A terminação intensiva a pasto é um sistema consolidado, com crescimento de 306% em apenas 4 anos. Ela representa a resposta inteligente ao desafio da pecuária moderna, unindo a eficiência do confinamento com todos os benefícios do pasto. Mas atenção, a TIP não é mágica. Ela exige gestão profissional, acompanhamento técnico e dedicação. Como diz o ditado, o boi não engorda sozinho, é o capim que engorda o boi. E a TIP valoriza o capim, transformando-o em lucro. A pergunta que fica é:
A TIP é a chave para destravar o próximo nível de produtividade e lucro na sua fazenda?